Dando continuidade à página anterior sobre as plantas, vamos para a página 10, falar sobre flor, fruto e semente. Não esqueçam de colocar a data de hoje lá em cima, dia 7/5/2020. As flores são os órgãos reprodutivos da maioria das plantas. Elas são responsáveis pela formação de frutos e sementes. Para que um fruto seja produzido, é preciso que um grão de pólen se una a um óvulo, em um processo chamado fecundação. É como se as flores fossem a mamãe, desse frutos. No caso, as flores estão dando filhotes, os filhotinhos chamados frutos. Pétala, estrutura feminina da flor, em seu interior são produzidos óvulos. Estrutura masculina da flor, que produz os grãos de pólen. Veja no esquema a seguir como se formam os frutos da cerejeira. 1. Primeiro, a planta floresce e os grãos de pólen são formados na parte masculina da flor. 2. O pólen é transportado até a estrutura feminina da mesma ou de outra flor. A abelhinha ela pode pegar aí e levar esse pólen para outro lugar, para uma outra florzinha, uma outra plantinha. Esse processo é chamado de polinização. A polinização pode ser feita, por exemplo, por animais como abelhas, beija-flores e morcegos, ou até mesmo pelo vento. 3. Depois da polinização, pode ocorrer a fecundação. As pétalas murcham e caem. A flor fecundada dá origem a um fruto, olhem aí. Se vocês forem observar o pezinho de maracujá, dá cada flor linda, com um cheiro maravilhoso. Mas depois, ali dentro daquela flor, vai nascer o quê? O fruto, o maracujá. 4. No interior do fruto, as sementes se desenvolvem. Das sementes podem nascer novas cerejeiras. Das sementes, que pode de repente cair no chão, vai nascer outro pezinho de cereja. Frutos. Os frutos, que abrigam em seu interior as sementes da planta que os originou. Podem ser carnosos, como o mamão, ou secos, como o fruto do pé de grão de bico. Existem várias frutinhas aí que têm carnes, né? Aqui a gente está falando do mamão, mas tem o abacate também. Fruto do mamoeiro é fruto do pé de grão de bico. Fruto do mamoeiro e fruto do pé de grão de bico. Eles são importantes para a dispersão das sementes, ou seja, para que eles sejam levadas a locais distantes da planta da qual se originaram. Existem diferentes tipos de fruto. Alguns têm estrutura que permitem que eles sejam carregados pelo vento. Outros são comestíveis. Os animais o ingerem e depois eliminam as sementes nas fezes. Há também frutos que apresentam ganchos ou são pegajosos, o que permite que se fixem no pelo dos animais e sejam carregados por eles. A gente está vendo aqui, ó, carrapicho. Acho que é carrapicho, não é? Bem no pelinho do cachorro. Algumas sementes têm ganchos que prendem ao pelo dos animais. Voltando aqui a esse assunto que está falando sobre, deixa eu ver aqui, existem diferentes tipos de fruto. Alguns têm estruturas que permitem que eles sejam carregados pelo vento. Outros são comestíveis. Os animais o ingerem e depois eliminam as sementes nas fezes. Quem já viu o filme O Rei Leão? Tem uma parte no filme do Rei Leão que
o besouro vai rolando o pelo do leão no cocô, no cocôzinho de algum animal que comeu alguma coisa. Eu não lembro se foi a girafa, mas tem uma cena assim do filme. Então, quem assistiu o filme ou quem já assistiu vai lembrar dessa parte aí. Tia Priscila falando lembrou. Germinação. O nascimento de uma nova planta originária da semente se chama germinação. A germinação só ocorre em condições favoráveis à semente, como quantidade de água e temperaturas ideais. Semente de coqueiro germinado. O fruto e as sementes. O fruto é uma estrutura que está presente em muitas plantas e tem a função de proteger as sementes. O fruto se origina da transformação de uma parte da flor chamada ovário. Os frutos podem ser de vários tipos. Alguns são secos, como as nozes e o amendoim, um dos alimentos preferidos do macaco de cheiro. Outros são carnosos, como o pêssego e a tangerina. Alguns frutos, como a ameixa, têm apenas uma semente em seu interior. Outros, como a maçã, têm várias sementes. Muitos animais se alimentam de frutos, como este lêmure. Após comer os frutos, eles descartam as sementes ou as eliminam nas fezes. É a partir da semente que nasce uma nova planta. Isso acontece com a germinação. Durante a germinação, a semente absorve água do solo e se abre. Da semente surge uma pequena raiz, que cresce para baixo, penetrando no solo. Em seguida, desenvolve-se um pequeno caule, que sustenta as primeiras folhas da planta. Depois da germinação, a planta continua crescendo e se desenvolvendo. Esse vídeo tem no livro digital, lá na plataforma. Então, quem quiser assistir novamente, pode assistir por aqui ou ir lá no livrinho digital. Atividade número 1. Pinte o cacaueiro, que é o pezinho de cacau, e escreva o nome das estruturas que compõem a planta. Primeiro vocês vão pintar, depois vão escrever o nome das partes aí das plantas. Nós temos várias partes das plantas. A. Explique como se originam os frutos e as sementes. B. Qual das estruturas mostradas na imagem você deverá utilizar-se se quiser cultivar um cacoeiro? Circule. Se vocês quiserem plantar, se quiser ter um pé de cacau, o que vocês vão precisar? De qual estrutura? 2. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. A polinização não tem nenhuma relação com a reprodução das plantas, pois ela pode ser realizada pelo vento. Verdadeiro ou falso? A germinação não ocorre em condições desfavoráveis à semente, como excesso de água. Verdadeiro ou falso? 3. Observem as imagens e responda às questões. A. Qual estrutura do fruto A pode ser consumida? Nós temos aí a ervilha na letra A, B, abobrinha, C, pêssego. É um pêssego, uma ameixa, nectarina? Não sei. Vou colocar como pêssego. Na imagem B, além da folha
e do fruto, que o outro órgão da planta, é possível ver? Na imagem B, além da folha e do fruto, que outro órgão da planta é possível ver? C. É possível ver as sementes do fruto C? 4. Observe a imagem e explique de que forma as sementes da planta 1, 2 e 3 são transportadas para longe da planta que os originou. Observe a imagem e explique de que forma as sementes das plantas 1, da planta 2 e da planta 3 são transportadas para longe da planta que os produziu. Então, de que forma? Se você observar a imagem, 1, alguém que leva. Quem será? Como? 2, onde estão agarradas? 3, observando a ilustração dá para a gente saber quem que leva. E aí vocês vão fazer o bumerangue. Reveja a imagem de abertura desta unidade. Para originar uma nova macieira que a estrutura da planta, Luísa e Dona Yolanda devem depositar no solo. Você sabe qual é o fruto da macieira? Façam e tia Priscila já volta com a correção para a gente finalizar nossa aula de ciências.